Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, sou o professor Cristiano Souza, de História, aqui do SEMEAC, e eu trago uma aula muito legal para vocês hoje com um tema bastante interessante, aqui da nossa formação geral básica, e o nosso tema hoje, olha só, a origem dos povos do Oriente Médio, Ásia, Europa, América, África também. Gente, aqui nós vamos enxergar um pouco a origem desses povos, tá? E eu quero te convidar a essa viagem junto comigo. Vem comigo. A origem dos povos, gente, olha só. Os povos ao redor do mundo, né? Ao redor do mundo. A história da humanidade, ela é vasta e complexa também, com diferentes povos surgindo em diversos cantos do mundo, às vezes quase que simultaneamente, viu, gente? Explorar essas origens nos ajuda a compreender a diversidade e a riqueza da nossa espécie, a humanidade. E aí, pessoal, nessa perspectiva, olha só, o crescente fértil. Você já estudou isso, viu? Lá no ensino fundamental. Aquela região do crescente fértil ali no Oriente Médio, banhado pelos rios Nilo, Tigre e Eufrates, lembra? Propício para a agricultura, devido à irrigação que o rio proporcionava, a fertilização das terras, enfim, por isso o nome é crescente fértil. Cresce tudo aonde é fértil, certo? Então, pessoal, olha só, o Oriente Médio, em especial a região do crescente fértil, ali entre os rios Tigre, Eufrates e também o Nilo, é considerado o berço da civilização. Professor, então foi ali que se desenvolveu a humanidade. Calma. Olha só, eu estou te falando, eu estou te relembrando que aqui se desenvolveu as civilizações, a organização social da civilização. O berço da humanidade não é ali. O ser humano, segundo a teoria, não é, histórica, ele sai da África em um processo migratório, né, um ser humano ainda nômade, tá, que coletava da natureza tudo que precisava, e ele encontra nessa região do Oriente Médio, no crescente fértil, as condições favoráveis para a prática da agricultura. Ele encontra um solo fértil, ele encontra água, os rios, e ali ele vai ficar sedentário. Então ele vai se estabelecer, cultivar, não é, criar animais, e ali vão se formar as primeiras civilizações. É diferente de aparecimento do ser humano, ok? Entendido isso? Tá claro? Muito bem. Olha só o ponto número 2 aí. Foi ali que as primeiras cidades surgiram, a agricultura se desenvolveu e a escrita foi inventada. Essa região testemunhou o florescimento de culturas milenares, como a Mesopotâmia e o Egito. São culturas milenares que contribuíram muito para o que nós temos hoje no Ocidente. Contribuíram com observações astronômicas, matemática, engenharia, arquitetura, medicina. Contribuíram muito para a nossa sociedade contemporânea. Pessoal, então a Mesopotâmia, não esqueça disso, ela é o berço da civilização. Vou repetir novamente, viu, para não restar dúvidas, tá? Não é onde surge o ser humano, é onde ele se estabelece como uma civilização, sociedade. Tudo bem, gente? E esse berço da civilização, a Mesopotâmia, está localizada entre os rios Tigre e Eufrates, região muito fértil e estratégica. O desenvolvimento da agricultura irrigada por esses rios, tá? Irrigada por esses rios aqui, permitiu aí o sustento de grandes populações. A criação da escrita cuneiforme foi fundamental para o registro e organização da sociedade. Pôde-se, por exemplo, pessoal, estabelecer um sistema de leis
embora ainda primitivo, mas um sistema de leis escritas que fugia um pouco da oralidade, da interpretação oral das civilizações dos povos anteriores, da organização anterior à organização social que surgiu aqui, ok? Dessa maneira, pessoal, nós temos aí, por exemplo, a China antiga, que é bem mais na Ásia, né? Então aí é uma perspectiva bem Ásia de civilização, a civilização da China antiga, com dinastias e invenções fantásticas. Dinastias que moldaram a nossa história, cultura, nós temos ali no governo da China antiga. Um exemplo aí, pessoal, a Grande Muralha da China, que foi ali uma construção, inclusive, viu, pessoal, uma construção que pode ser vista do espaço, uma construção monumental, há milhares de anos, que serviu, aliás, para a defesa contra invasões e é um grande símbolo da China. Várias foram as invenções chinesas que nós pensamos assim, nossa, essa invenção aconteceu primeiro na Europa, um povo tão desenvolvido. Não. São invenções asiáticas, chinesas, tá? Como o papel. Gente, olha aqui, ó, a bússola, que serviu aí às grandes navegações, que possibilitou nas grandes navegações os europeus chegarem aqui na América. Ela foi imprescindível para isso. Então a bússola, a pólvora, que no início muitos diziam que era magia, aquela coisa explodindo. Não, era pólvora, tá? Revolucionaram o mundo. Tudo bem? As invenções asiáticas são fundamentais para grandes transformações que vão acontecer no Ocidente. E se o europeu tinha a bússola que possibilitou as grandes navegações acontecerem, é uma das coisas que possibilitou, essa bússola só existe na Europa por conta da convivência, do intercâmbio cultural entre europeus e asiáticos, chineses, inclusive. Pessoal, Grécia e Roma Antiga, você com certeza estudou bastante sobre isso lá atrás, no ensino fundamental, inclusive, tá bom? Essas duas grandes civilizações que moldaram e muito a sociedade que vivemos hoje. Da Grécia, não é? Várias tradições, várias palavras de origem grega. Roma pegou a cultura grega e expandiu a cultura grega, expandiu muito, não é? Com a sua cidadania, o conceito de cidadania, tá? O conceito de cidadão, o conceito de república, com tudo isso. Mas olha só que interessante, Grécia e Roma são pilares da civilização ocidental. Mas, professor, o senhor acabou de dizer que coisas lá do Oriente são muito importantes, são, não é? Essas coisas do Oriente chegaram à civilização ocidental, sim, mas os gregos e os romanos, eles têm um papel imprescindível como pilares da civilização que somos hoje. Quer um grande exemplo? A língua portuguesa é uma língua de origem? Qual origem? Latina. E essa língua de origem latina vem do latim. Adivinha quem falava latim? Os romanos. Então, e os romanos, eles incorporaram muito da cultura grega. Por isso, são grandes pilares da civilização ocidental, tá? Suas contribuições em filosofia, política e direito moldaram o mundo em que vivemos. Sua influência perdura na cultura e no pensamento contemporâneo, que é o pensamento e a cultura atual. Faz parte, tá, gente? E os povos da América pré-colombiana? Gente, a América pré-colombiana, antes da chegada do europeu, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo à América. Você estudou isso já, né? E aí, pessoal, a América pré-colombiana, ela abrigava diversas culturas ancestrais, como os três grandes, reinos, impérios que habitavam aqui. Os maias, que não chegavam a ser um império, porque eram descentralizados, era uma grande civilização, né? Os astecas e incas, no México e aqui na Cordilheira dos Andes, respectivamente.
dois grandes impérios. Esses povos aqui, ó, citados, desenvolveram sociedades complexas, com avançada agricultura, arquitetura e sistemas de governo. Suas histórias e legados são fundamentais para entendermos a diversidade cultural do continente americano. E quantas pessoas você conhece que tem na sua árvore genealógica, lá atrás, não é? Descendência indígena, ascendência indígena. Por quê? Porque houve aí uma miscigenação cultural. Então houve um intercâmbio de culturas a partir da miscigenação de cultura, da cultura europeia com a cultura desses povos nativos aqui da América, que tem uma gama diversa pessoal aí dentro do seu aspecto cultural. Tá bom? Então, diversos rituais religiosos, aspectos da culinária. Culinária! Você sabia que os astecas já usavam o chocolate antes mesmo da chegada dos europeus? Já usavam a semente do cacau desidratada, faziam uma bebida ali, não é? Que era típico da nobreza asteca. Olha aí o chocolate quente. Antes mesmo do europeu chegar aqui. Incrível, não é? Coisas que só a história proporciona para nós. Para você ver como é rica a cultura desses povos que habitavam aqui na América antes da chegada dos europeus. Certo? Vamos lá, vamos seguir. O que nós aprendemos? O que nós conseguimos visualizar nesse rápido encontro até aqui? Já tem uma atividade, hein? Não desgruda daí. Nós conseguimos observar que as civilizações antigas, elas têm grande influência no mundo atual. Elas têm uma diversidade cultural vasta e compõem a história da humanidade. Inclusive, moldam a história da humanidade. E o conceito civilização, não é? Onde ele surge? Em que momento nós podemos dizer assim, o homem nômade se torna sedentário e aí forma uma civilização com organização social, com regras, normas, sistemas de leis. Onde primeiro? Primeiro onde? No Crescente Fértil. Na Mesopotâmia, não é isso? A Grécia Antiga e Roma Antiga nos trazem o quê? Um grande legado cultural. Porque foi a partir dessas duas grandes civilizações que nós tivemos uma amplificação cultural enorme que moldaram aí o mundo ocidental. E a América pré-colombiana? Nossa, sociedades lindas, complexas, com grandes avanços culturais. Isso que nós observamos até agora. E para consolidar o conhecimento que você adquiriu aqui e que com certeza você trazia já com você algo a respeito disso ao longo da tua vida escolar, lá do ensino fundamental, para consolidar isso dentro de nós, uma atividade. Certo? Já vem aí com a questão número 1. Acompanha comigo, viu? Presta atenção, acorda aí. Durante a Antiguidade, algumas regiões específicas do Oriente Médio tornaram-se berços de civilizações complexas devido às condições naturais favoráveis. Uma dessas áreas, chamada pelos historiadores de Crescente Fértil, teve papel fundamental no surgimento da agricultura, das primeiras cidades e da organização social. Uma civilização, não é, gente? A presença de rios e solos férteis permitiu que os povos abandonassem o nomadismo e desenvolvessem culturas urbanas. Com base nesse contexto, assinale a alternativa que melhor caracteriza a região do Crescente Fértil. Alternativa A: presença de desertos e baixa atividade agrícola. B: clima seco, e ausência de rios importantes. C: férteis vales fluviais entre os rios Tigre, Eufrates e Nilo. D: relevo montanhoso e grande isolamento geográfico. Letra E: domínio de povos nômades e ausência de cidades. Olha aí, com base em tudo que você viu hoje e no que você relembrou do que você já sabia,
Qual é a alternativa correta, gente? Ficou fácil, hein? Ficou fácil. Fala aí, qual é a correta? Muito bem. Existem lá férteis vales fluviais que ficam exatamente entre os grandes rios Tigre, Eufrates e Nilo. E a presença desses férteis vales fluviais nessa região favoreceu o sedentarismo e o desenvolvimento da agricultura. Ok, pessoal? Questão 2. Olha só, acompanha comigo. Na cidade-estado de Atenas, onde ficava Atenas? Onde fica Atenas? Muito bem, na Grécia. Por volta do século V a.C., desenvolveu-se uma forma de governo inovadora para a época, onde os cidadãos podiam participar diretamente das decisões políticas. Essa experiência é considerada uma das origens da democracia ocidental. Qual alternativa descreve corretamente essa forma de governo? Te relembrei coisas lá do ensino fundamental, de quando você viu esse conteúdo de Grécia, não é? Agora, no primeira série do ensino médio, você também deve ter visto, pode ter visto já alguma coisa de Grécia. Então, olha só, alternativa A, república aristocrática, com participação dos escravos. B, monarquia absolutista, com poder hereditário. C, oligarquia teocrática, com domínio dos sacerdotes. D, ditadura militar, com domínio de generais eleitos. Letra E, democracia direta, com participação limitada aos cidadãos livres. Qual é a alternativa correta, gente? Muito bem. Quem citou aí, ó, letra E. Havia naquele momento uma democracia direta, com a participação dos cidadãos livres. Olha como você lembra. Quem era cidadão na Grécia Antiga? Homens, filhos de pai e mãe ateniense, maiores de 21 anos, não é? Podia ser escravo? Não. Podia ser estrangeiro? Não. Mulher era cidadão? Não. Então era uma cidadania excludente e não abrangente como é hoje, felizmente, não é, gente? E esses cidadãos praticavam a democracia direta, votavam e decidiam as políticas a serem adotadas na cidade, certo? Olha como você lembra, hein? A nossa democracia hoje, inclusive, viu, gente, ela é uma democracia aí indireta e participativa, onde nós elegemos os nossos representantes. Já é a evolução dessa democracia direta, ok? Vamos para a última questão. 3. A religião desempenhava papel central nas civilizações pré-colombianas. Um desses povos, com a capital em Tenochtitlan, acreditava que o Sol precisava de energia para continuar existindo, o que justificava a realização de sacrifícios humanos em larga escala. Eles acreditavam que quanto mais fizessem sacrifícios humanos, mais o Deus Sol ficaria contente e abençoaria aí a agricultura e etc. Qual era esse povo, gente? Seria a letra A, o povo Inca? B, o povo Maia? C, o povo Azteca? D, o povo Olmeca? Ou E, o povo caribenho? Qual é a alternativa, gente? Olha, muito bem, o povo Azteca, na região ali que hoje é o México, uma grande civilização, um grande império pré-colombiano, uma cultura riquíssima que tínhamos naquela região. Infelizmente, né, os espanhóis chegaram, dominaram, conquistaram, exterminaram praticamente toda a civilização, essa rica civilização, o que é uma marca do domínio europeu sobre as civilizações aqui da América. Não só ali na América Central, Caribe e aqui os Andes, mas também uma realidade dos povos primitivos do Brasil, ok? Exterminados pela colonização europeia. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham relembrado aí dentro de vocês esses conteúdos que são tão importantes e que você deve se aprofundar sobre eles, tá bom?
Espero vocês em um próximo encontro. Até lá!